O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber para a entrevista o coronel engenheiro, professor Glaucio Érico de Almeida Silva. Afinal, estamos na Semana da Pátria e ele vai falar desse processo em relação do rompimento entre Brasil e Portugal. E claro, também vamos falar dos 104 anos da nossa querida Porto União. Afinal, dia 5 de setembro, aniversário de Porto União. Meu caro Coronel Érico, assim irei chamar, nome de guerra, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV1000, que é a afiliada TV Cultura do Brasil. Professor Wittiuk, amigos da TV1000, mais uma vez, meu muito obrigado pela possibilidade de participar desse importante programa. Muito bem, nós que agradecemos e entendemos que todos os anos eu trago alguém que conhece realmente muito da história de Porto União da Vitória, chamaram que são cidades irmãs, para uma entrevista, ou trago algumas pessoas que exerceram o cargo realmente como administrador do município, ex-prefeitos, ou pessoas que realmente têm aquela satisfação de falar sobre Porto União e pessoas que nasceram aqui ou não nasceram. Esse ano, meu caro coronel, pensei, até conversei com a equipe e entendemos que deveríamos trazer a sua pessoa. Por quê? Porque o senhor adotou Porto União e Porto União abriu os braços para que o senhor aqui permanecesse. O senhor prestou serviço ao 5º Batalhão, está aposentado, hoje não está nativo, mas ama essa terra. E nós precisamos mostrar para muitas pessoas que Porto União realmente é uma cidade boa. E o senhor que conhece tantas cidades de norte a sul, leste a oeste desse Brasil e resolve ficar em Porto União. Para nós é uma honra. Portanto, não justificando, mas explicando e dizendo de nosso convidado, que é uma pessoa especial para esse momento de falar desses 199 anos da cisão do Brasil com Portugal e falar da nossa querida Porto União. E por que não Porto União da Vitória, cidades irmãs. Então, seja muito bem-vindo. Professor Wittiuk, muito obrigado pelas palavras, ficamos felizes, e lisonjeados, com as qualidades verbalizadas pelo senhor com relação à minha pessoa. Então, falar de Porto União é muito importante, tendo em vista termos já laços afetivos já há um bom tempo, Então, vim para Porto União como aspirante, em 94, permaneci até 2000, depois retornei em 2013, permanecendo na ativa até 2018. Então, diversas experiências, a nível não só militar, mas a nível social, cívico, interagindo com a sociedade. Então, falar sobre esses temas colocados pelo senhor é de grande valia para todos nós. Eu sou um eterno aprendiz, então venho aprendendo muito, ao longo desses anos e continuo aprendendo, junto aos amigos da sociedade de Porto União. Meu caro coronel e professor Érico, o que significa Porto União para a sua pessoa, para a sua família? A Porto União tem um lugar cativo no meu coração, faz parte da minha história pessoal e profissional. Como eu comentei, cheguei aqui em 1994 como aspirante, aqui fui promovido a tenente, capitão, tive a oportunidade de exercer diversas funções no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Batalhão Juarez estava, cumpri diversas missões, não só aqui, como em todo o estado de Santa Catarina, como no Paraná, no Rio Grande do Sul também, e as missões aqui executadas sempre foram muito importantes e de marca eternas, as amizades feitas, que é o que realmente nós carregamos por toda a vida. Então, hoje eu, como veterano,
e integrante do grupo dos eternos integrantes do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Nós temos amigos em diversos municípios, né, de Santa Catarina, porque tiveram a oportunidade de servir aqui conosco. Nos reencontramos, né, num momento muito especial, anualmente, no primeiro sábado de março. Então, falar de Porto União é sempre muito prazeroso. Meu caro Coronel Professor Érico, tem algo que, pela passagem aqui do 5º Batalhão, não sei se foi o senhor o idealizador, mas foi uma das pessoas responsáveis pela implantação do NPOR. E o senhor teve uma grande responsabilidade, vestiu uma capa de aço na época, mas está aí o resultado, já. Mas quantos alunos, quantos aspirantes e oficiais da reserva foi formado através de toda esta bagagem do senhor, da sua equipe, naquele primeiro momento. Nos fale em um minuto alguma coisa sobre esse lado realmente como um formador, um educador. Perfeito, foi uma honra ter sido na época, né, escolhido, nomeado como instrutor do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, um estabelecimento ímpar, né, que adentrou para a história do município de Porto União, para a história do batalhão, e no comando do, então, Tenente-Coronel Dorival Ari Bogoni, Coronel Ari Bogoni, e como instrutor-chefe o nosso capitão, então, Capitão Brito, Lucinei Pereira Brito. Fizemos parte de uma equipe maravilhosa em que, a partir de 96, iniciamos a formação de jovens, né, tendo ali um efetivo aproximado de 20 jovens. Então, a partir de 1996, a primeira turma formada, nós começamos a trabalhar nesse estabelecimento de ensino, né, repassando conhecimentos técnicos, profissionais, cívicos, né, para que justamente eles pudessem, num futuro próximo, como vem ocorrendo já atualmente, sendo representantes, né, de grande valia da nossa sociedade e que levam esse espírito, né, de civismo, de camaradagem, de patriotismo, né, para todo o Brasil. Muito bem. O senhor, no dia a dia, na convivência com pessoas que vêm aqui pegar uma formação e um ano que passa aqui jamais vai esquecer o resto da vida. O que o senhor me diz em relação à formação étnica, social, política, econômica e educacional, até espiritual, aqui em Porto União? Porque a vivência, a experiência faz com que a pessoa realmente tenha uma opinião com sabedoria, né, com causa de conhecimento. Por gentileza. Não, é fundamental e é uma orientação que nós recebemos desde que nós saímos da Academia Militar das Agulhas Negras, que quando quando o aspirante chegue à sua organização militar, ele procure se informar, né, sobre não só a história do batalhão, mas da história da guarnição, do município. E aqui chegando eu tive a oportunidade, né, de buscar conhecimentos a mais sobre o município de Porto União, a importância da sua localização, a sua posição estratégica, né, as rodovias que nós temos aqui perpassando pelo município, que auxiliam na realização das atividades, né, a formação étnica, a formação sociocultural, né, do povo que habita Porto União, com influências, né, de integrantes da Alemanha, da Polônia e italianos. Então, nós temos essa preocupação, né, a instituição Exército Brasileiro tem essa preocupação, e quando nós aqui chegamos, tivemos então essa oportunidade de buscar essas informações, né, a importância do período da Guerra do Contestado e assim por diante. E, na sequência, tivemos a oportunidade de realizar o curso, né, de História, né, na antiga FAF, né, hoje Unispa, onde, né, por meio dos seus professores, né, aqui cito a professora Leni, né, que repassaram conhecimentos, né, sobre não só a importância já citada sobre a formação étnica, sociocultural, né, dos habitantes e da força do município de Porto União, a pujança do município de Porto União na questão econômica também. É interessante, o senhor optou por fazer história
na FAP, hoje Unespar. Então já tinha uma paixão, um pensamento de ficaria aqui em nossas cidades. A realização do curso foi por um gosto pessoal, né, por essa área específica, né, uma sugestão, orientação do então também instrutor-chefe da época, para que nós conhecêssemos, né, o ambiente operacional em que os alunos do NPOR, que a grande maioria eram jovens integrantes das instituições de ensino acadêmicas aqui da região, tanto de Porto União como União da Vitória. Então foi uma oportunidade ímpar, né? Unir o útil ao agradável. Muito bem, só gosto de uma cidade quem conhece a sua história. Muito bem, o que Porto União oferece para a população, na sua opinião, caro coronel e professor Érico? Oferece muito. Porto União, cidade amiga, que há um bom tempo, há bastante tempo, não só me abriga, como também há várias pessoas advindas de outros municípios, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro. E aqui Porto União oferece qualidade de vida, segurança, né? Oportunidade de justamente você empreender em todos os sentidos, né? A nível social, cultural, econômico, religioso. Então nós temos várias portas abertas, né, para aqueles que querem empreender, para aqueles que querem se aprofundar na questão educacional, e é uma oportunidade ímpar, né, de conhecer uma região do Brasil que, apesar do frio, da umidade, tem o calor da sua sociedade. Eu perguntei o que Porto União oferece, agora vamos inverter. O que a pessoa, o cidadão, pode fazer por Porto União? Porque eu sei das suas atividades, o quanto o senhor colabora nessa sociedade de Porto União, Vitória e região. Mas, na sua opinião, o que a população, cidadão, pode fazer pelo município? Nesse aspecto de cidadania, né, onde nós temos aí os conceitos dos direitos e deveres, a gente não pode esperar só do município, só do estado, do país. Pelo contrário, nós temos que fomentar, e fomentar por meio do nosso trabalho, seja ele no trabalho na área política, na área econômica, na área social. E após o término do meu tempo de serviço, os conhecimentos adquiridos ao longo dos cerca de quase 32 anos de serviço, a experiência adquirida, então nós começamos já em pensamento e depois colocando em prática, né, agir em prol do bem da sociedade, né, por meio de determinados trabalhos, né, que visam o bem-estar físico, mental e espiritual do cidadão, do ser humano. Meu caro coronel Érico, professor de História, historiador, nós vamos ver agora os 199 anos da emancipação política, administrativa do nosso querido e poderoso Brasil. Mas só vai falar isso no segundo bloco, por gentileza, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje com a ilustre presença do nosso amigo, coronel, professor Glaucio Érico de Almeida Silva. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado hoje, homenageando Porto União pelos 104 anos e também no nosso Brasil, nos 199 anos de emancipação política e administrativa, o nosso amigo, pessoa benquista aqui em Porto União, Vitória, região, o coronel, professor Glaucio Érico de Almeida Silva. Meu caro comandante, você vê como fica, o senhor realmente foi subcomandante por anos aqui no 5º Batalhão, subcomandante, mas muitas vezes, na ausência do comandante, respondeu muito bem pela unidade. Eu questionei o senhor em relação a esse processo dos 199 anos do Brasil. E, meu caro coronel, Érico e professor, o que significa a Semana da Pátria? Nós estamos em plena Semana da Pátria, por gentileza. A Semana da Pátria é uma oportunidade ímpar para todos os cidadãos, né, brasileiros,
lembrarem, fazerem um resgate histórico, né, de vultos históricos, de fatos históricos. Então, é de uma importância fundamental, porque nós temos a oportunidade de comemorar, né, esse fato histórico associando a diversos conceitos, o conceito de civismo, de patriotismo, associado também à questão dos direitos e deveres do cidadão, a cidadania. Então, a oportunidade de expressar esses sentimentos, a oportunidade de colocar em prática esses sentimentos por meio de ações diversas. Nos fale, meu caro coronel, sobre os símbolos nacionais. Olha, a gente que ficou anos em sala de aula e a gente sempre percebeu que os alunos têm uma certa dificuldade em falar e saber exatamente qual é a ação do cidadão diante dos símbolos nacionais. Por gentileza, vamos relembrar ao nosso público a importância dos símbolos. Sem dúvida, os símbolos nacionais eles têm uma importância fundamental, porque eles representam a força de uma nação, a força de um povo. E esses símbolos nacionais eles foram implementados em 1971. São eles a nossa bandeira nacional, o nosso hino nacional, o selo nacional e o brasão da República. E cada um desses símbolos, né, baseado nessa lei, tem a questão da utilização correta, né, sejam em atividades cívicas ou atividades militares. O senhor poderia falar o que é um desfile cívico-militar? O desfile cívico-militar é de uma importância também fundamental, né, para que justamente não somente os militares, por isso essa expressão cívico-militar, mas os civis, né, possam expressar, né, o seu amor, né, ao Brasil, à sua pátria. Então uma oportunidade em que aqueles que vão para as ruas desfilarem ou assistirem ou nas suas casas, né, ou de onde estiverem, né, trabalhando, exercendo a sua atividade, né, podem justamente associar esse sentimento de civismo, de patriotismo, de nacionalismo, de amor ao seu país. Nós estamos vivendo algo que realmente o mundo passou por muitos processos em relação à pandemia. Esta é a realidade. Não tivemos 2020 o desfile, provavelmente não teremos também em 2021, mas aqui sempre mexeu com as escolas, com as crianças e por muitas vezes a gente percebe a criança orgulhosa em desfilar e a família orgulhosa de assistir e aplaudir. Como o senhor vê esta ação das escolas participando como pelotão, lógico, representando, porque é impossível colocar todas as escolas num dia só de desfile. E outro detalhe, o batalhão sempre foi o momento do ápice em relação ao desfile, onde mostra toda a sua força, onde mostra que há uma segurança, onde o brasileiro realmente está protegido, e em especial o nosso 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, Batalhão Juarez Távora, aqui gosta de um respeito, não só o batalhão em si, mas todos os seus componentes, pela a sua atitude, pela sua ação e pelo seu ser soldado. Por gentileza. É um orgulho imenso, né, ter tido a oportunidade de vivenciar essa situação específica, né, de grande importância, que é a da comemoração da Semana da Pátria nos diversos municípios pelos quais eu tive a oportunidade de trabalhar. E aqui em especial em Porto União, isso é muito característico, né? É visível nós recebermos os jovens e esses jovens terem tido os seus pais, os seus tios, os seus avós também já tendo servido a pátria, e especificamente aqui no Batalhão Juarez Távora. E quando ocorre algumas atividades específicas, entrega da boina e, em especial, o desfile de 7 de setembro, a gente verifica a família participando desse fato que vai ficar registrado, marcado na mente, no coração daquele jovem por toda a sua vida. E isso ele carrega com si e conduz, por gerações e mais gerações. Então é de fundamental importância e tem
foi muito, né, prazeroso ter tido a oportunidade de participar desses momentos, né, históricos junto aos eternos integrantes do Batalhão Juarez Távora. Eu ia lhe perguntar porque é impressionante, Coronel Érico, a satisfação das pessoas retornarem à caserna, né, sentir toda aquela emoção do passado e expressar a emoção das saudades, do aprendizado e num dia tão importante de um desfile. E os senhores recebem aqui pessoas praticamente de diversas cidades da região, porque eu lembro uma época que era um número até limitado. Hoje não é mais limitado o número de componentes, de eternos integrantes para desfilar. É perfeito, o senhor, em uma oportunidade que nós tivemos, né, eu comentei o porquê do eterno integrante, né, e justamente é o amor, né, do filho para com o pai, do pai para com o filho. Então é esse sentimento que existe entre os veteranos, entre os eternos integrantes, né, para com o batalhão e do batalhão para com os eternos integrantes. E isso tem sido demonstrado, expressado não somente no 7 de setembro, como também nos encontros que nós realizamos. A prática do civismo, principalmente a questão das escolas, como eu mencionei, que os pais fazem questão dos filhos estarem desfilando, fotografando, e a gente vai numa família, às vezes fazem questão, olha, que sou eu no desfile do dia 7 de setembro, né, ou do aniversário de Porto União, em tal data, aquele orgulho. Sua opinião da importância, né, da prática da hora cívica numa escola, né, a hora que realmente a bandeira nacional, o pavilhão nacional é hasteado e a execução, o canto do hino nacional. Nós não podemos, de forma alguma, perder esse momento valioso, onde desperta a cidadania, o patriotismo, o civismo para com os alunos. Qual é a sua opinião? Sem dúvida, a educação é vetor de transformação, então é a oportunidade em que os nossos jovens têm de serem orientados, formados, capacitados em diversas áreas, e nessa área específica, né? Então, a questão do canto do hino nacional, do entendimento da sua letra, né? Dos símbolos nacionais, né? Como a bandeira, a questão do respeito quando ela está sendo hasteada ou arriada, os momentos corretos para que isso ocorra, a utilização correta dos símbolos nacionais. Então, a escola tem uma importância fundamental na formação cívica do cidadão brasileiro. Nosso tempo está um pouquinho curto, meu caro coronel, mas, na sua opinião, a importância da democracia? A democracia é fundamental, nós temos a oportunidade de exercer o poder político, a sociedade tem a oportunidade de exercer o poder político, e para que isso ocorra, nós temos que ter uma instituição altamente democrática, e é o que eu tenho certeza que, conforme a história do Brasil ao longo dos anos, com as diversas passagens, os diversos fatos históricos ocorridos, nós estamos cada vez mais nos tornando fortes nesse sentido. O senhor concorda que o Brasil é o celeiro do mundo? Em todos os sentidos, esse celeiro é em todos os sentidos. Sim, ao longo aí dos últimos anos, e nós temos justamente na década de 70, o governo militar criou diversas e realizou diversas obras, dentre as quais nós temos a implantação de uma política agrícola que ao longo dos anos foi cada vez mais se aprimorando, né? Exemplo com a criação da Embrapa. Nós hoje, Brasil, né, o país é o segundo maior produtor de alimentos a nível mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. É o quarto maior produtor de grãos. Então, a China é um dos países que mais importa, né? Então, nós temos a oportunidade de produzir alimentos para cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Nós temos 210 milhões, conforme a previsão do nosso censo. Então, nós produzimos para os brasileiros e brasileiras e ainda com excedente.
Então temos sim a capacidade de, ao longo do passar dos anos, né, nos tornarmos cada vez mais fortes nesse sentido. Meu caro coronel, professor Érico, nosso tempo já estourou. E a gente percebe que realmente o Brasil vai ser uma grande nação. O Brasil dá certo, com certeza, e depende de cada brasileiro. Eu preciso que o senhor deixe uma mensagem para Porto União, para todos os brasileiros nos 199 anos, né, desse processo de emancipação política e administrativa. E em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, nós agradecemos imensamente sua importante presença no programa Caminho da Universidade. Por gentileza, fique à vontade. Eu que agradeço, e voltando ao tema de educação, né, eu coloco aqui a importância desse assunto. Quem sabe o município de Porto União futuramente não venha a ter um colégio cívico-militar, né, com estrutura a nível federal, justamente para fortalecer cada vez mais a sua pujança. E como mensagem eu deixo a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infunde em nós, brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, ordem e grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Brasil acima de tudo. Amém. Aço. Meu caro coronel, muito obrigado mais uma vez. E eu não me canso de falar semanalmente que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.